Olá, está começando o Agrocultura RS. Eu sou Thaís Dávila e aqui você tem a informação que move o campo gaúcho. Hoje foi o último dia para os produtores rurais fazerem a declaração anual do rebanho 2025. Todos os produtores que têm animais na propriedade devem fazer a declaração, até quem cria somente para subsistência. O processo inclui uma etapa de atualização cadastral do produtor e informações gerais sobre a propriedade e o número de animais. O prazo para entrega presencial já se encerrou, mas pela internet é possível fazer a declaração até a meia-noite de hoje, dentro do módulo específico no Produtor Online. Quem precisar de mais informações pode buscar em agricultura.rs.gov.br/declaração. E o governo federal lançou hoje o Plano Safra para a Agricultura Familiar. No total, foram anunciados 89 bilhões de reais em linhas como Pronaf, Proagro e um foco especial em agroecologia. A cerimônia de lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar teve, além do anúncio dos números, muitos discursos políticos e comparações com o governo anterior. Teve até agradecimento à pressão que o governo recebeu dos movimentos sociais. Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário, apresentou um histórico dos avanços obtidos com as políticas públicas. Mostrou, inclusive, que o Rio Grande do Sul perdeu espaço nos contratos do Pronaf, que se expandiram para outros estados brasileiros. Aqui nós temos o crescimento de 1.670.000 de contratos. Nós aumentamos 300.000 contratos no governo do presidente Lula, no Plano Safra. Ao mesmo tempo, nós aumentamos em 20% o investimento em agricultura familiar no nosso país. Então, nós também tínhamos um desafio. O Plano Safra precisava ser nacional e nós tivemos um aumento de 90% do financiamento para o Nordeste. E a maior testemunha desse aumento é o Paulo Câmara, presidente do Banco do Nordeste. 94%, quase 1 milhão de contratos no Nordeste, 33% no Norte, 40% no Sudeste. Portanto, o Plano Safra passou a ser um plano nacional, passou a ser um plano de todo o Brasil. 60 bilhões de valores contratados. Aqui, o que foi financiado? Aumentou o financiamento de arroz, aumentou o financiamento para o feijão, para a mandioca, para o leite, para o café, nesse atual Plano Safra. Aqui, o que aumentou de financiamento para fruta, 55%, suinocultura, 30%, avicultura, 47%, hortaliça, 44%, pesca e aquicultura, 120%, bovinocultura de corte, 24%. Os recursos deste Plano Safra da Agricultura Familiar são de 89 bilhões, valor 3,9% acima do plano anterior. Um floreio para informar os juros para os produtores. Aumentou para a soja e pecuária de corte de 6% para 6,5% ao ano. Se manteve em 5% para máquinas até R$ 250 mil e 3% para a Pronaf Jovem, Agroecologia e Bioeconomia. E reduziu em alguns casos. São juros subsidiados, são juros negativos. Eu costumo dizer que são juros de pai para filho. E eu aqui faço um desafio. Eu dou 1 quilo de café se alguém arrumar um financiamento mais barato na sociedade brasileira. Então, 3% de juro para produzir arroz, feijão, mandioca, fruta, legume, leite, ovos, apicultura, ovinocultura, caprinocultura e pesca. E 2% de juros para alimentos agroecológicos ou orgânicos, para sociobiodiversidade, açaí, babaçu, castanha do Brasil, pequi e embu. E também 3% de juros na linha de crédito para florestas produtivas. Eu fui lá em Tomé Açu
e vi em 2 hectares, o agricultor tinha 10 espécies produtivas, feliz da vida, naquela visita que a gente fez em Tomé Açu, e tem ali uma companheira que é de Tomé Açu, uma querida companheira que está aqui, e que tem uma marca de farinha que chama Quebec, não é isso? Então, 3% para florestas, Pronaf Jovem, agroecologia, bioeconomia, convivência com o semiárido e o crédito produtivo orientado. E eu quero aqui anunciar que todos os bancos agora têm microcrédito orientado. O Banco do Nordeste já tinha, o Banco do Brasil passou a Caixa Econômica Federal passou a ter e o BASA passaram a ter microcrédito orientado, né? Bom, e também investimentos incentivados para silos, armazéns e câmaras frias, tanques de resfriamento, aquicultura e pesca e melhoramento genético. E como novidade, ovicultura de postura, ovinocultura e caprinocultura, e aqui uma coisa nova, tem até um influencer nosso aqui, que é Caio, que veio aqui, e nós queremos conectividade no campo, ali o Caio, que é um influencer rural, e que mostrou e mostra nas suas redes a importância desses financiamentos do presidente Lula. Portanto, esse Plano Safra, ele está financiando a conectividade no campo para aqueles agricultores que querem aqui tomar. A representante do Conselho de Desenvolvimento da Agricultura Sustentável, CONDRAF, deu um recado ao governo. Em nome do CONDRAF, digo que nós estamos vendo com bons olhos o anúncio que foi feito aqui pelo nosso ministro Paulo Teixeira. Mas queremos reafirmar a necessidade de políticas públicas chegarem de forma efetiva nas bases, com uma boa execução e rápido acesso. Não temos mais tempos para esperar. A hora é agora. E a política pública boa é aquela que chega. E, por fim, nós entendemos que, sem dúvidas, é necessário executar o que está sendo anunciado aqui, de cabo a rabo, do começo ao fim. E aí eu quero pedir aos bancos que aqui estão, que também facilitem a vida dos agricultores e agricultoras familiares. Porque quando a gente chega no banco, nós temos vários impeditivos. Então é preciso que todos nós facilitemos para que a gente consiga acessar o que está sendo anunciado. Por fim, o destaque do plano para as práticas sustentáveis são avaliadas pelo representante da FETAG, Caliton Prestes. A sustentabilidade ambiental e a agroecologia foram um dos destaques do Plano Safra da Agricultura Familiar 2020-2026. Entre as linhas de crédito, a produção com base sustentável foi uma das linhas que tiveram a menor taxa de juros. No custeio, por exemplo, a taxa de juros ficou em 2% ao ano. Frente às outras linhas, foi a menor taxa, inclusive na cesta de alimentos. Aqueles alimentos que forem enquadrados como agroecológicos, orgânicos ou alguma linha de produção de base sustentável, vai ter a menor taxa do Plano Safra. Também teve o lançamento do Pronaf B Agroecologia, que conta com uma taxa de juros de 0,5% e rebate de 25% na parcela. Ou seja, se o agricultor que contrata essa linha de financiamento paga em dia, ele tem um desconto de 25% na parcela quando é produção sustentável. Também há um diferencial em relação ao seguro, ao Proagro Mais. O Proagro Mais para linhas agroecológicas é a menor taxa, com 2% também, e o agricultor que for produzir enquadrado, certificado, em produção orgânica ou assemelhados a esta, poderão contar com os benefícios da redução da taxa de juros e também da alíquota do Proagro, que é a segurança da produção. Também há a possibilidade da aquisição de equipamentos, de implementos, em uma linha especial com taxa de juros reduzidas de 2,5% ou através do Pronaf B, que também permite que o agricultor faça esta aquisição de implementos e equipamentos a uma taxa de juros de 0,5%. Então esse é um destaque
importante do Plano Safra desse ano, além de uma linha de combate às mudanças climáticas, né, de adaptação às mudanças climáticas para a agricultura familiar, que vai contar com um teto de financiamento de R$ 250 mil para investimento em irrigação, em energia fotovoltaica, para que o agricultor consiga se preparar para o enfrentamento de estiagens, para o cuidado do solo, manejo da água nas propriedades. As entidades ligadas à agricultura familiar e pequenas propriedades repercutiram os anúncios. A FETAG avalia com o plano da agricultura familiar, do Plano Safra anunciado nesta segunda-feira pelo presidente Lula, como um plano safra esperado, dentro das condições que nós tínhamos, de uma taxa Selic de 15% ao ano. E quando nós começamos a discutir esse plano, as questões eram muito mais com taxa de juros mais alta, menos recurso, com bastante dificuldade. Conseguimos, nas reuniões, fazer com que esse plano se tornasse um plano mais adequado para a nossa realidade. Tem coisas boas, conseguimos elevar de 10 para 30 mil os recursos do Pronaf regularização fundiária, que é importante. Também a questão de melhorar o acesso a levar internet nas propriedades, essa conectividade, que criou-se uma linha de crédito para isso, questão de juro mais barato para os mais pequenos que querem comprar suas máquinas, e também a questão do aumento do valor da casa, da habitação rural, que foi de 70 para 100 mil. As taxas de juro, quase todas elas foram mantidas nos patamares do ano passado, com exceção da pecuária familiar de corte e da produção de soja. Isso nos traz um alerta. Nós achamos que aumentar 2% na taxa, ela se torna alta demais para a agricultura familiar. Assim como também ficamos em alerta com a quantidade de recursos, apesar de ter 3% a mais de recurso, pelo que subiu os insumos, esse 3% não vai atender a mesma demanda. Também estamos apreensivos com a portaria da equalização dos recursos. É isso sim que vai nortear. E que o ano passado veio antes do anúncio, esse ano não veio, e é ali que vai dizer a quantia de recurso que nós temos para equalizar os juros. Então aqui que está o problema, né? Se nós tivermos, vamos precisar mais recursos do que tínhamos o ano passado, porque o ano passado nós tínhamos uma taxa Selic de 10%, agora é 15%. Então esses são os alertas que nós temos, assim como também não veio para nenhum aumento do enquadramento do agricultor no Pronaf. Isso faz com que nós cada vez mais temos mais agricultores saindo do Pronaf e indo para o Pronamp. Isso nos faz ter uma atenção maior no dia do 1º de julho, que vai ter o anúncio do Plano Safra Empresarial. Muitos agricultores familiares vão financiar através do Pronamp, então precisamos olhar para isso. E a outra preocupação é com a questão do endividamento agrícola do Rio Grande do Sul. Até agora não tivemos nada de alongamento a longo prazo e queremos ser enfáticos. Se nós não tivermos um alongamento a longo prazo para os agricultores e rapidamente, para muitos agricultores aqui do Rio Grande do Sul, não adianta ter plano safra porque eles não vão conseguir financiar. Então é importante termos a solução para o endividamento agrícola. E aí nós precisamos ter, sim, um plano safra com novidades, um plano safra bom, que possa atender as demandas dos agricultores. Foi bom o plano safra, não foi ótimo por causa dessas coisas que faltou no plano safra e que precisa. A portaria da equalização e também a questão do endividamento agrícola do Rio Grande do Sul. O Agrocultura RS faz um rápido intervalo e em seguida voltamos com o mercado de grãos e a previsão do tempo. Até já! Estamos de volta com o Agrocultura RS. E o futuro do seu filho começa pela escola em que ele vai estudar. A rede de escolas da UBRA tem um recado para você. Matrículas abertas na rede de escolas da UBRA. Aqui, seu filho vive um mundo de novas possibilidades a cada dia. Faça parte de uma comunidade com experiências de ensino com humanidade para além do ambiente escolar. Aqui você encontra atendimento individualizado, valorização do esporte em todos os níveis de ensino, ênfase na língua inglesa, iniciativas e projetos inovadores.
E ainda conta com aulas de robótica, educação tecnológica e cultura maker, além de desenvolver em nossos alunos uma mentalidade empreendedora. Tudo isso com preparação para vestibulares e Enem inserida no dia a dia, durante toda a jornada do aluno. Acesse ubra.br/escolas e agende sua visita agora mesmo. Segunda-feira é dia de falar sobre o clima e a previsão do tempo para os próximos dias com o João Castro, meteorologista e diretor da Ignitia Weather para a América Latina. Tudo bem, João? Olá, Thaís, tudo bem? Depois de tanta chuva, né? Como é que vai? Pois é, mais uma vez aí passamos por sufoco aqui no Rio Grande do Sul, a chuva caindo e as pessoas ainda têm um certo trauma do que aconteceu no ano passado. E daqui a pouco acontecendo tudo de novo, né, João? O que se espera aí para os próximos dias aqui no estado? Pois é, Thaís, foi chuva bastante volumosa, né? Eu tô trazendo um dado aqui, se você me permite, os dados aqui coletados pelas estações do Instituto Nacional de Meteorologia, e eu trouxe um consolidado aqui dos últimos 7 dias, né? Ou seja, da última semana. Como a gente falou nas previsões, né, que havia uma tendência das chuvas ficarem concentradas mais na faixa norte, e foi de fato o que aconteceu. Então tem um número impressionante aqui, ó, por exemplo, de Lagoa Vermelha. Nos últimos 7 dias choveu 231 milímetros, Thaís. A mesma coisa lá, ó, Vacaria, 206, Erechim, 211. Então, de fato, toda a faixa norte, né? A gente pode ir até lá o litoral, e na Serra, né? Região de Cambará, por exemplo, 134. Lá nos ausentes, 181. Então, a gente pegou da Serra até lá, praticamente lá na fronteira noroeste, né? Se a gente for aqui, por exemplo, para Santo Augusto, lá no noroeste, 146, Frederico Westphalen, 160. Então, foi chuva muito volumosa, de fato, aquelas chuvas concentradas, vários dias, que acabou resultando nesses vários problemas. O ponto positivo que a gente tem agora, Thaís, que é depois de toda essa chuva, a gente tem mais ou menos ali uma semana, 10 dias de tempo estável, né? Tempo seco, sem nebulosidade, a chuva foi embora, tem um ciclone no mar, esse ciclone arrastou toda essa nebulosidade já mais para sudeste e para alto mar. Então, no Rio Grande do Sul, tendência aí de predomínio de tempo seco, com sol, né? Mas acompanhado, Thaís, de temperaturas bastante reduzidas. Então, nós estamos falando aí de temperaturas mínimas, eu vou consultar novamente aqui no meu mapa, nós estamos falando de temperaturas mínimas que podem chegar ali menos 3 graus, ali na região de Nova Prata, Serafina Correia, né? Então, Vacaria, menos 4, por exemplo, já para a próxima manhã, né? Na manhã ali, 5, 6 horas da manhã de terça-feira. Essa massa de ar seco, ela vem ali da Argentina, vem da Antártida, né? Uma onda de ar polar que gela aí, né? Despenca a temperatura de forma bastante homogênea no estado inteiro, com essas mínimas bastante elevadas na Serra e também lá na região de Bagé, onde deve ter também temperaturas menos 1, menos 2 graus. Relativa tranquilidade em relação às chuvas, mas em termos de produção rural e de agricultura, João, o produtor também tem que ficar atento ao frio e tomar algumas providências. No que é possível ele atuar? Especialmente o produtor de hortifruti, pessoal de fruticultura, né? Então, a última onda de frio que ela avançou aí pelo Rio Grande do Sul e que chegou no Sudeste, por exemplo, a gente viu vários relatos de pessoal de horticultura ali perdendo produção por conta de geada. Sabe que o produtor de hortifruti muitas vezes tem estrutura mais adequada, né? Estufa que protege, mas boa parte não tem essa proteção, né? E acabou gerando muitas perdas. A mesma coisa vale para o Rio Grande do Sul. Então, áreas de produção de grandes culturas é área extensiva, campo aberto, não tem muito o que fazer. Mas o pessoal que trabalha mais ali com frutas, com hortifruti, tem sim, a coisa mais simples que o pessoal pode fazer, na medida do possível, claro, é fazer um trabalho de irrigação ali na noite, ali já no início da madrugada, para evitar o congelamento das folhas. Muito bem, João, obrigada por hoje, trazendo aí essa boa notícia da parada das chuvas momentaneamente, mas também trazendo esse alerta aí sobre frio intenso aqui para o nosso estado. Obrigada por hoje, até a semana que vem. Tchau, tchau, Thaís, até mais. Segunda-feira é dia de acompanharmos também as movimentações do mercado de grãos e da economia com Gabriel Souza, analista da plataforma Grão Direto. Tudo bem, Gabriel? Olá, Thaís, tudo bem?
Essa semana não foi tão turbulenta, mas teve anúncios importantes, né? Por exemplo, na sexta-feira, essa questão aí do acordo entre China e Estados Unidos, que é um ponto de pacificação aí nessa área do comércio internacional. Exatamente, na sexta-feira a gente foi surpreendido, né, por esse acordo que acaba apaziguando a relação entre Estados Unidos e China, e isso acabou favorecendo as cotações lá em Chicago, né, no decorrer do dia. Bom, e aí hoje já começamos aí a semana com o anúncio de estoques e de área plantada nos Estados Unidos. Aí já mexeu um pouquinho de novo, né? Conta pra gente o que que saiu. Exatamente. Essa semana ela tende a ser uma semana bem volátil, né, com bastante informação que pode mexer os mercados, principalmente commodities ali relacionando o dólar também. No caso de commodities, né, a gente já foi agraciado hoje com os dados do SDA com relação à área plantada dos Estados Unidos e estoque também americano, e acabou mexendo o mercado de uma maneira não muito esperada, né. Então o relatório veio, como a gente considera de um relatório mais brando, né, mais xoxo, né, o termo que a gente usa, Sim. porém, isso acabou impactando negativamente nas cotações lá de Chicago, principalmente para milho e para soja. Bom, agora olhando um pouquinho para o nosso quintal aqui, né? Milho safrinha em colheita, como é que tá a situação do milho esse mês? Chegando ao final de junho aí, Gabriel. A gente está observando um atraso na colheita, né, Thaís? De uma maneira geral, a gente está atrasado com relação aos últimos anos, se a gente for comparar, está bem atrasado, inclusive. Isso pode, né, gerar algum impacto. Ele está gerando impacto diretamente relacionado às cotações, que esse atraso acaba segurando também as cotações aqui do mercado interno, por conta de uma falta de disponibilidade, né, de uma falta de oferta nesse momento. Então, isso pode, né, ir se atualizando no decorrer dessa colheita e aí, né, quando a gente tiver num momento mais, de uma sa né, a safra tende a ser cheia e na hora que a gente tiver um volume maior disponível no mercado, as cotações podem ser pressionadas se a demanda interna não continuar crescendo como ela vem, né, pontuando, mas ela vai ter muito milho para absorver. Bom, eu acompanhei um anúncio aí do Getap na semana passada e eles falaram que o etanol já supera aí, em alguns lugares aí a suinocultura, por exemplo. É uma mudança de matriz produtiva no Brasil que vai afetar possivelmente a demanda por milho e até mesmo os preços no mercado interno, né, Gabriel? Sem dúvida, Thais. E isso acaba competindo também com a relação de exportação, né. Então, a gente viu agora esse primeiro semestre um pouco mais brando com relação ao volume de exportação de milho, e Sim, agora, né, a tendência é que no segundo semestre tenha, uma exportação um pouco mais intensa. Porém, esse caso é muito bem lembrado, né, a demanda interna do Brasil ela está muito tá absorvendo muito esse milho. É muito importante para a gente acaba deixando uma boa parte aqui da nossa produção, é muito melhor para o Brasil em si, porém, né, o mercado externo acaba brigando também com os preços e acaba elevando as cotações. Isso é bom para o produtor no fim das contas, mas, são compras pontuais, né, que eles podem acabar originando a partir daqui. sim. Essa questão agora vinculando junto ao relacionamento dos Estados Unidos e China, pode demandar sim, pontuações, né, de exportação para segundo semestre. Se os Estados Unidos e China mantiverem uma boa relação, um bom, eh, alinhamento que eles estão buscando fazer, a China vai poder, né, comprar um volume um pouco maior de milho dos Estados Unidos, vai né, poder Sim. sobrar mais milho aqui para o mercado interno poder absorver. Agora, esses dados que a gente está colocando agora, Gabriel, nessa tua parte aí do comentário, elas pegam muito o produtor de centro do país. Aqui no Rio Grande do Sul não mexe muito com o produtor de milho, não acaba não movimentando muito, não altera a questão que ele enfrenta hoje. O Brasil é um país continental, né, então a Sim, gente às vezes acaba fazendo um comentário um pouco mais genérico, mas tem muita coisa que pode interferir. São questões pontuais, né, onde locais ali que, tem fábrica, tem alguma coisa que vai poder interferir nesse preço, realmente, né, tem uma oscilação um pouco maior, uma volatilidade nessas cotações, e lugares mais pontuais com relação à absorção via granjas e tudo mais, já tem sua sazonalidade específica. Então é bom o produtor também ficar atento disso, às vezes o produtor espera, né, um momento de uma sim. volatilidade um pouco maior e acaba não ocorrendo na sua região alguns locais mais pontuais. Mas é bom sempre ficar atento a esse panorama global do mercado, porque é ele que basicamente vai ditar, né, toda a cadeia de preços. Claro. Hoje a gente teve, no final da manhã, o anúncio do Plano Safra da Agricultura Familiar, amanhã tem o da Agricultura Empresarial, que é o mais volumoso, mas como é que você avalia isso? Mexe de alguma forma com o ânimo do produtor, Gabriel, assim, a ponto de movimentar alguma coisa no mercado? Sem dúvida, Thaís. A gente está vendo, né,
toda essa questão de restrição de crédito, o crédito está ficando Sim, muito caro para o produtor, e isso acaba o produtor tendo que buscar alternativas, né, outras ferramentas, estratégias para sua gestão de risco, como o barter, por exemplo, mas o Plano Safra ele é muito visado, né? Então esse número é muito importante, né? Tinha uma expectativa de número recorde, a gente não está esperando nada de muito intenso devido às condições do governo atual de restringir alguns gastos, mas é muito importante o produtor estar atento a isso e também, né, a gente volta a reforçar essa questão de gestão de risco, sim. porque está muito estreito, né? A gente vê lá a redução de área dos Estados Unidos, de alguns lugares ali, porque não é porque o produtor não quer plantar, é porque às vezes não dá condição, né, com relação a custo e o que ele pode ter de margem de lucro de produção. Então isso pode também impactar, né, nas próximas safras do Brasil. A gente é um país que está em uma expansão, a gente está produzindo bem, está produzindo bastante, está melhorando a nossa eficiência dentro da porteira, mas a gente precisa ficar atento a essa questão de custo, porque está cada vez mais apertado. A gente passou o boom pandemia, né? Sim. Depois veio ali as questões lá de guerra de Rússia e Ucrânia que jogaram o custo para cima, mas o produtor ainda precisa ficar atento, né, nessa normalidade de mercado. Então pode ser que, né, tempos mais apertados possam persistir, mas é bom estar olhando lá na frente e mantendo a margem para poder respirar tranquilo. É uma surpresa atrás da outra. Ainda nessa entrevista com o Anderson Galvão da Celeris, que a gente falou sobre o Getap aí, o milho no Brasil, ele dizia que no final do ano passado o dólar estava 6,30, 6 e pouco, né? Agora a projeção para o final do ano, é claro que teu colega aí do Nicodemos diz que a projeção do dólar é o caminho para a sepultura do analista, né? Mas dizem as projeções Exato. aí que pode se chegar a 5 no final desse ano. Então, é muito difícil o produtor fazer a conta. Realmente ele precisa fazer essa gestão de risco e a sua mensagem semanal aqui está sempre muito certa, Gabriel. Exatamente, tá. E se a gente pegar o panorama de dólar, o dólar desde o começo do ano já caiu mais de 11%. Exato. Isso também, acaba tentando derrubar o custo do produtor, claro que tem a questão, né, de outras demandas de insumos e tudo mais que acabam equilibrando o preço, mas na hora de vender o produtor precisa desse dólar um pouco mais forte, ele não está aparecendo, então isso acaba pesando também no final das contas, por isso que a gente sempre ressalta a questão de gestão de risco, é o que mantém o produtor de pé, é o que deixa o seu negócio sustentável. E a Grão Direto ajuda nesse aspecto também, Gabriel. Fala um pouquinho sobre isso, só para a gente Com encerrar. certeza. Bom, a gente tem uma solução onde o produtor pode acompanhar, né, os preços ali, se ele é cadastrado nas 3 que são parceiras do aplicativo da Grão Direto, ele pode ver o preço em tempo real, né, atualizado ali conforme as tantas variáveis que a gente envolve aqui com relação à formação de preço, e também a gente tem ferramentas como o barter, como outras ferramentas até de gestão financeira, né, de adiantamentos de contratos, que isso acaba facilitando, além de o cartão de crédito e tudo mais, que a gente, né, tem um prazo safra, então tem todo um ecossistema aqui que a gente está voltado a essas demandas, do dia a dia do produtor. Tá certo, Gabriel, obrigada por hoje. A gente nem falou ainda sobre taxa Selic, que chegou ao recorde, mas vai ter assunto ainda para os próximos dias. Daqui a pouco já tem outra Vai reunião sim. do Copom e a gente fala de novo. Obrigada por hoje, Um até a abraço, próxima. pessoal, boa semana. Tchau, tchau. O Agricultura RS de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã com outras informações e o lançamento do Plano Safra da Agricultura Empresarial. Até lá.